primeiro passo, primeira coisa que nós precisamos de entender, que nós precisamos de obedecer a Deus em primeiro lugar. Atos 5:29, vale mais apenas obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos de obedecer às lideranças instituídas sobre nós. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz que devemos obedecer os pastores, os líderes que foram levantados para cuidar de nós. Para quê? Para que a vida deles seja tranquila e sossegada. O ofício de servir ao Senhor não pode ser peso. O ofício de servir ao Senhor tem que gerar alegria e não tristeza. O ofício de servir ao Senhor como um pastor ou como um líder de qualquer coisa, de qualquer departamento dentro da igreja, tem que ser prazeroso e não pesado. O que faz o ofício do pastor ser leve? Eu e você sermos obedientes, sendo útil na obra. Se você ler Hebreus capítulo 13 com atenção, diz que nós temos que ser útil para os pastores, útil para eles, obediente. Ser obediente, nós não vamos dar trabalho, porque como foi dito lá no chá, ontem lá, um pastor, uma pastora, eles já deixam de viver a vida deles para viver a nossa, porque nós estamos eles já têm um problema deles, e nós trazemos os nossos problemas para eles também, orar. Então, nós precisamos de ser pessoas tementes e obedientes. Seja útil na casa, seja útil na obra, seja útil para o Senhor, obedecendo em primeiro lugar a Deus, obedecendo a sua liderança. A Bíblia também nos ensina que nós temos que se submeter a toda autoridade instituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda autoridade é instituída por Deus. Queira você não queira, é instituída por Deus. 1 de Pedro diz que se submeter a toda instituição humana. Toda as instituição humana que requer, que exerce autoridade sobre nós, devemos obediência, ainda que não concorde. Ainda que não concordamos. Talvez nós estamos vivendo um meio político agora onde você vê pessoas brigando porque um se elegeu e o outro não se elegeu. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Até o dia 31 de dezembro de 2020, nosso presidente é o Bolsonaro. Você deve a obrigação de orar. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo orai por todos aqueles que estão sob eminência. Você deve orar por ele. A partir do dia 1 de dezembro, você deve orar pelo próximo presidente, ainda que você não votou e não concorde. Você deve orar. Eu estou vendo as pessoas torcer para que seja um desastre. Eu estou vendo as pessoas dizer para que seja um desastre, para jogar na cara um do outro. Te falei para você. Nosso papel é orar para que não seja, para que Deus possa intervir, para que Deus possa mudar a história. Nós devemos ser obedientes. A Bíblia também nos ensina que devemos ser obedientes aos nossos patrões. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos ser obedientes ao nosso patrão, não só quando ele está perto. Quem trabalha em empresa, às vezes você está, enquanto o chefe está perto, os patrões estão perto, a pessoa se dedica, saiu, virou as costas, vira bagunça. Elas não viu, o patrão, o chefe, o líder, não sei, não viu, mas o Senhor viu. Você está roubando de Deus. Você está roubando, você está sendo infiel. A gente tem que fazer justo o salário que ganhamos, digno o salário que ganhamos. E nós precisamos ser fiel. Então tem algumas coisas que eu quero dizer para você. Algumas coisas que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser obedientes. Se você quer viver uma vida plena, uma vida abençoada, você tem que trazer esses princípios para dentro de você e viver ele. Obediência não quer obedecer hoje, amanhã não. É prioridade. É priorizar aquilo que Deus nos ensinou a fazer. É priorizar aquilo que Deus nos manda a fazer. Talvez muitas das coisas não nos alcançam. Muitas bênçãos não nos alcançam. Porque obedecemos hoje. Amanhã eu discordo e já não obedeço mais. Obediência não está ligada a concordar com algo. Obediência está ligada em fazer o algo que aquele que tem autoridade disse para fazer. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Moisés ele não queria ir. Deus fala com Moisés, eu vou te levantar para resgatar o povo. Moisés diz, não, eu sou um homem de pesado, de palavreado pesado, não sei falar, não sei. Deus pediu opinião para Moisés? Deus não pediu opinião, Deus só falou, eu vou te levantar e você vai. Talvez muitas das vezes Deus nos chama para fazer algo e você fica ponhando empecilho. Deus te chamou você para pregar, mas não tenho teologia.
Deus te chama você para cantar, mas eu não sou afinado. Deus não está pedindo a sua opinião. Deus está falando para você ser fiel e obediente. Obedeça. Se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chamou você para algo, é Ele que vai te capacitar. Se Deus te instruiu você a fazer algo, é Ele que vai te capacitar. Num caminho, no processo, Ele vai te capacitando. Se Deus te chamou você para pregar, para falar, para pregar a palavra do Senhor, é Ele que te capacita. Ele vai te capacitando pouco a pouco, dia a dia. Mas como que Ele vai te capacitar? Ele vai te criar, trazer o desejo em você de buscar a paz, de buscar a presença do Senhor. Vou te dizer algo para você, não é para me engrandecer, porque Deus me conhece no coração. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe meu coração. Eu não consigo ficar um dia sem ler a palavra de Deus. Um dia, seja onde for, seja na rua, no trabalho, onde eu for, eu não consigo ficar um dia. Se eu ficar, parece que falta algo. Mas hoje eu estava no meu quarto e estava dizendo para Deus: Senhor, além de ler a palavra, se o teu Espírito não iluminar a minha mente, o meu ser, se eu ler o livro que Deus deixou somente como um mero livro e não trazer isso para dentro da minha vida, para dentro do meu coração, de nada vale eu ler isso aqui. Então eu quero, Senhor, que o seu Espírito Santo me traga a minha memória, a sua palavra, que no dia que eu for pregar, onde eu for, aonde eu precisar, que o teu Espírito Santo traga a minha memória aquilo que eu precisar lembrar. Aquilo que eu precisar lembrar. E Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, Ele vai esclarecer, Ele vai abrir a sua mente. Deus não deixa ninguém confuso, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. A capacitação vem do Senhor. Deus requer de nós obediência. Deus requer de nós obediência. Muitas pessoas vivem uma vida frustrada porque não obedecem. Não obedece pai, não obedece liderança, é insubmisso, irreverente. Irreverente na presença de Deus, irreverente na casa de Deus, não valoriza aquilo, a palavra de Deus, não valoriza o tempo que tem, como já foi dito pelo Álvaro aqui, de poder estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, não valoriza. Parece que tem pessoas que só vivem só na prova. Quando está na prova, está apertado, não sai da presença, não sai da casa, se derrama nos pés do Senhor. Mas não precisa ser assim. Não precisa de ser assim. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, todas aquelas bênçãos me alcançarão, entrarão, viverão em mim. Eu creio que bendito eu serei no campo e bendito eu serei na cidade. Há inúmeras promessas de Deus nesse texto que lemos. Há inúmeras promessas. Talvez a gente não observe a palavra da maneira que devemos observar. Foi pregado aqui sobre Abraão, sobre Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor para o Senhor. Deus pediu para ele, ele não questionou, ele foi. Ele não questionou Deus, mas por que Isaac? Por que o meu único filho? Por que aquele que me deu alegria? Por quê? Por que eu tenho que oferecer aquilo que eu tenho de precioso? Ele não questionou, ele só foi. Ele só obedeceu, só foi. Milagres é gerado por escolha e decisão. Abraão foi quem foi porque decidiu obedecer. Abraão foi quem ele é, um homem respeitado em muitos segmentos religiosos, porque ele só foi obediente. Deus pediu, ele ofereceu, ele deu. Só que eu também me chama a atenção porque Isaac foi obediente também. Isaac ele questionou o pai só um momento. Quando ele descobriu o que ia acontecer, você não vê Isaac querendo lutar com Abraão para não ser amarrado no altar de maneira nenhuma. Ele se doou também. De acordo com um historiador chamado Flávio José, Isaac tinha 25 anos quando foi ser oferecido. Então ele já não era criança, ele era um homem. A Bíblia relata que um menino, mas de acordo com alguns historiadores, ele tinha 25 anos. Então ele já era homem. Em momento nenhum também ele questionou o pai. Ele foi obediente ao pai. As bênçãos se estendeu sobre essa família porque foi obediente. As bênçãos se estendeu sobre Abraão porque foi obediente. O texto que lemos de Deuteronômio 28 só, ele se estende de Abraão para cá. Por quê? Porque ali está falando de nação.
Deuteronômio 28 está falando da nação de Israel.